Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Vitor de Paula e aqui você vai entender tudo sobre alavancagem patrimonial, mercado imobiliário, como utilizar de estruturas de crédito para poder construir patrimônio jogando esse recurso a seu favor. E não esquece, se inscreva aqui se você quer continuar aí se capacitando e aumentando o seu conhecimento sobre investimento, mercado imobiliário. E hoje o vídeo que a gente vai falar é sobre como os milionários estão utilizando as estruturas de alavancagem patrimonial para aumentar o seu patrimônio em 2026. Vamos lá. Os milionários eles utilizam do mecanismo que a gente chama de alavancagem patrimonial. Só para vocês entenderem, Vitor, o que é uma alavancagem patrimonial? Vamos lembrar da física, tá? O que uma alavanca faz? Ela faz com que você faça menos esforço para poder levantar um objeto. A gente vai levantar o mesmo objeto fazendo menos esforço. Então, quando a gente está falando de patrimônio, de alavancagem patrimonial, o que eu estou falando? Como que a gente vai chegar no mesmo patrimônio fazendo menos esforço? Tá, mas como que isso funciona? A alavancagem patrimonial ela não é um conceito novo, na verdade é um conceito que existe há centenas de anos, se eu me arrisco a dizer. É um conceito muito difundido nos Estados Unidos. Lá eles chamam de OPM, que é o acrônimo de Other People Money, né? Dinheiro de terceiro, dinheiro de outras pessoas. E como que ele funciona? Consiste no seguinte, a gente vai pegar um dinheiro barato para poder a gente comprar um imóvel e com a rentabilidade desse imóvel, né, seja ali aluguel tradicional, seja através de short stay, que é o Airbnb, Booking, a gente paga por esse dinheiro e em muitos dos casos ainda sobra um dinheiro. Ou seja, o que está acontecendo na prática? A gente está colocando um imóvel para se autoquitar. A gente está colocando os inquilinos para poder construírem patrimônio para a gente terceirizou a nossa construção de patrimônio. E o que a gente faz? A gente começa a repetir essa operação. Dessa maneira, você começa a colocar vários imóveis para se autoquitar. Vai chegar um certo momento, né, que esse empréstimo que a gente pegou, que esse dinheiro que a gente pegou, ele vai ser quitado. E você ficou com o patrimônio ali todo para você, pegando toda a valorização do imóvel, porque o ativo imobiliário, o imóvel, ele é algo que valoriza todos os anos acima da inflação e que vai estar te gerando uma renda imobiliária vitalícia, né? Então, resumindo o que é uma estrutura de alavancagem patrimonial. E aí você deve estar perguntando, Vitor, mas como eu faço isso na prática? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar o quê? Quais são as linhas de crédito que existem hoje no Brasil? Basicamente, para comprar imóvel, a gente tem duas principais linhas de crédito. Tem o financiamento imobiliário e a gente tem o consórcio imobiliário, tá? Quais que são a diferença entre eles? Existem várias, a gente vai falar de uma aqui. O custo do dinheiro. Hoje o financiamento imobiliário, dentre as linhas de empréstimo que a gente tem, é até considerado um empréstimo barato, porque ele é um empréstimo que ele está ali lastreado numa garantia real, que é o imóvel que fica ali alienado a esse empréstimo. Ou seja, se você deixar de pagar o financiamento, o banco vai retomar o imóvel. Como o banco tem essa garantia, ele corre menos risco, então ele pode te cobrar, inclusive, um valor de juros menor do que ele te cobraria, por exemplo, numa linha de crédito pessoal. Né? Por exemplo, juros de cartão de crédito que é alto, o empréstimo que você está pegando ali que ele é mais alto. Então, o financiamento imobiliário ele tem um custo menor do que essas outras linhas, mas mesmo assim ele ainda é um custo elevado para a gente aplicar na estratégia de alavancagem patrimonial. Por quê? Hoje, em 2026, o financiamento está girando em torno ali de 12, 13, chega até vezes 14, 15% de custo efetivo total. Ou seja, o quanto que esse dinheiro custa. Tá? Para que a gente consiga comprar um imóvel onde o valor do aluguel pague a parcela do financiamento, a gente vai precisar ter uma rentabilidade muito alta. Pode ser que consiga? Pode. Imóveis específicos, bem localizados, imóveis ali de Airbnb, a gente pode até conseguir. Tá? Só que no financiamento também você precisa ali ter uma entrada. Né? Antigamente a gente conseguia comprar ali pagando 10% do valor de entrada, só que hoje a gente está vivendo uma crise no Brasil que é uma crise de crédito, tá? Principalmente de crédito imobiliário. O que está acontecendo? Qual que é o cenário que está acontecendo? O dinheiro do financiamento, ele vem da onde? Ele vem
da poupança. O funding vem da poupança, que é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Tá? O que vem acontecendo na poupança nos últimos anos? Você tem mais saques do que depósito. Ou seja, você tem mais pessoas tirando dinheiro do que colocando na poupança. Então, da onde vem o dinheiro, ele está reduzindo cada vez mais. Em contrapartida, você tem um mercado imobiliário que cresce todos os anos. Então, chegou um certo momento que a gente está vivendo hoje, né, eu já previa que isso ia acontecer há 5 anos atrás, quando eu comecei a ver essa movimentação ali da poupança e o mercado imobiliário crescendo, que os bancos se viram, opa, tem menos dinheiro para emprestar. Então, se tem menos dinheiro para emprestar, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar mais caro, eu vou escolher melhor os clientes que eu vou emprestar esse dinheiro, tá? E eu não vou emprestar 90% do imóvel, vou emprestar 70%. Isso faz com que você tenha que tirar ali 30% para poder comprar o teu imóvel. Então vamos lá. O financiamento para alavancagem patrimonial, eu vou ter que pegar 30% de entrada, eu vou ter que pagar mais caro por esse dinheiro e arrumar um imóvel muito bom para que eu consiga pelo menos cobrir a parcela. Tá? Então esse é o cenário da gente utilizar o financiamento como a estrutura de crédito para alavancagem. A gente tem uma outra linha de crédito no Brasil que é o consórcio. Tá? O consórcio ele é uma linha que ele é infinitamente mais barata do que o financiamento porque ele não tem juros, ele tem uma taxa administrativa que ela é diluída ao longo do prazo. Então, por exemplo, eu estou pegando uma taxa administrativa de 22%. Caraca, Vitor, é alta essa taxa, né? Depende. O prazo de um consórcio imobiliário vai variar ali 220 meses, 200 meses. Se eu pegar e diluir dos 22% de 220 meses, eu estou falando que eu vou pagar 1,2% ao ano de taxa administrativa. Eu estou falando que isso aí é 11 vezes menos do que o custo do financiamento. Né? Então ele é uma linha que ela é muito mais barata. Só que, Vitor, todo consórcio ele serve para alavancagem patrimonial? Não. Isso vai ser um tópico para um outro vídeo que eu vou gravar aqui. Quais são as diferenças entre o consórcio para alavancagem e o consórcio padrão. Mas nem todo consórcio ele vai servir. O consórcio, como ele é uma linha muito mais barata, a parcela fica mais barata, o prazo ele fica menor, porque o prazo de um financiamento é 360 meses, 420 meses. O prazo de um consórcio é 200, 220, quase que a metade. Né? E o custo ele é 11 vezes menor. Que faz com que a gente consiga, com o dinheiro da parcela do aluguel do imóvel, que a gente pague a parcela do consórcio e ainda sobre dinheiro, que a gente vai o quê? Injetar em outras operações, além do que a gente não precisa se descapitalizar com o valor de entrada, porque no consórcio a gente consegue usar 100% do crédito para a compra do imóvel. Essas são as estruturas que as pessoas mais ricas do mundo elas utilizam, tá? As pessoas mais ricas do mundo têm um estudo de um instituto britânico que chama Knight Frank, que chama The Cent Millionaire Report. É um estudo que eles analisam as pessoas que têm mais de 100 milhões de dólares em patrimônio. E nesse estudo ele analisa várias coisas, né? Eu brinco até como se fosse um Globo Repórter, onde eles comem, o que eles vestem, onde eles dormem. Ele faz toda essa análise e em uma das sessões desse estudo tá lá onde eles alocam capital. E, cara, pasmem, 66% da riqueza, do patrimônio das pessoas mais ricas do mundo, os 0,0001% mais ricos do mundo, estão em imóveis. Eu acredito que esse pessoal sabe como alocar e mexer com dinheiro. Então a gente vê o que? As pessoas mais ricas do mundo compram imóveis. Só que quando a gente começa a olhar a estrutura que essa galera usa para comprar imóvel, eles não descapitalizam. Eles acessam um crédito mais barato do que o retorno que eles vão ter com imóveis. Ou seja, ele joga o sistema a favor deles. Tá? Então ele bota o próprio imóvel para poder pagar ali o custo do dinheiro. Uma pessoa que fala disso há décadas e faz isso há décadas é o Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico e Pai Pobre. Né? Tem até um último podcast dele que, se eu não me engano, ele falou que ele tinha acho que 40 mil imóveis nos Estados Unidos e que ele comprou todos usando essa estratégia de alavancagem patrimonial. Tá? Então, isso são alguns dos segredos das pessoas que entenderam o jogo, fazem para poder construir seu patrimônio. Se você quiser continuar aprendendo comigo, tendo mais informações sobre esse mundo da alavancagem patrimonial, não deixa de se inscrever aqui no canal, de dar o joinha e ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.